Olá, sou Jefferson Luiz De Simone, sou criador da linguagem de programação AI Scripter. Nesta aula falarei sobre o comando offDetect Mouse Position, né? Então, o comando offDetect Mouse Position é o comando que desativa o mecanismo de entrada por mouse que detecta o posicionamento do ponteiro do mouse numa região da tela. Então, você pode definir, né, através de outro comando que eu explico no canal da inteligência computacional em outro vídeo, que você pode definir uma entrada por mouse na qual a posição do mouse será detectada, né? Se o usuário, por exemplo, colocar o mouse numa região da tela específica que foi preparada, alguma ação será executada, tá certo? E esse comando aqui, ele desativa tal mecanismo, né? Então, existe um outro comando que ativa e um que desativa. Então, para todos os tipos de entrada por mouse ou por teclado, ou seja, qualquer mecanismo de interatividade na linguagem AI Scripter, possui mecanismo de ativação, possui comando, né, de ativação e desativação. Então, o comando que ativa, não, existe um outro comando aqui, que é o comando que ativa esse mesmo mecanismo, né? O onDetect Mouse Position. Então, esse comando ativa o mecanismo e esse outro comando desativa, certo? E por que nós precisamos desativar? Né? Em alguns momentos, torna-se interessante fazer com que o robô não interaja com o usuário, né? Ao contrário, né? Você pode querer que o seu robô interaja com o usuário por teclado, por mouse ou por outro mecanismo durante algum momento do processamento, né? E em outro momento pode ser que não seja necessário, pode ser que seja desnecessário até que ele se comunique, que, que o seu robô interaja com o usuário, né? Então, nesses momentos, talvez, em relação a esse mecanismo que detecta o posicionamento do mouse na tela, talvez seja interessante, então, em alguns momentos, desativá-lo, tá certo? E para isso você utilizará esse comando, o offDetect Mouse Position, tá certo? Para saber um pouco mais sobre esses mecanismos, né, você pode consultar sobre esse comando aqui, ó, new, né, que eu colocaria aqui, ó, new detect mouse position. Esse comando aqui é o comando que prepara, que configura, vamos dizer assim, né, uma entrada por mouse em relação ao mecanismo que detecta a posição do mouse na tela, que é isso que eu estou explicando aqui. Então, se você quiser saber mais, saber um pouco mais em detalhes como funciona esse mecanismo de entrada por mouse, você pode pesquisar um vídeo sobre esse comando aqui, ó, que já está no canal da inteligência computacional, New Detect Mouse Position, tá certo? E aí você compreenderá melhor depois o porquê, né, da existência desse comando aqui, ó, o Off Detect Mouse Position, tá certo? Então, é isso que eu tinha para falar, né? Na verdade, a intenção dessa aula de hoje era explicar, né, enfatizar, na verdade, este comando que é o Off Detect Mouse Position. Então, que desativa um mecanismo de entrada por mouse que detecta posicionamento do mouse numa região da tela. Tá certo? Então, tá bom. Até a próxima aula e muito obrigado, hein?